안녕하세요, Augusto입니다. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Augusto Fantoni e sejam bem-vindos à primeira aula de Hanja. Essa é uma aula de introdução e, por ser uma introdução, nada melhor do que nós começarmos explicando o que é Hanja. Para isso, nós vamos dividir a palavra em partes, Han e Ja. E essa primeira parte, a palavra Han, ela é usada originalmente para se referir a uma das principais dinastias imperiais da China, a dinastia Han. Além disso, ela também é usada para se referir à principal etnia chinesa, a etnia Han, que corresponde a mais de 90% de toda a população da China. Por essas razões e por essa importância, a palavra Han é hoje em dia usada simplesmente para se referir à China, ao próprio país ou à língua chinesa. Já a segunda parte da nossa palavra, Ta, ela significa literalmente letra ou caractere. Então, o que é Hanja? Nada mais é do que caractere chinês. Então, colocando as partes juntas, né, nós temos isso. Caractere chinês. Ou a gente pode falar letra chinesa ou os ideogramas chineses escritos em chinês, né? Aqui está um exemplo, né, da própria palavra em chinês, que a gente pronuncia como Hanzi, Hanzi, as duas sílabas no quarto tom. E eu não sei se vocês notaram, uma curiosidade, essa palavra Hanja, Hanja, ela é pronunciada com força e tensão. É como se ela tivesse uma consoante dupla, tá? Mas na verdade não tem. Então a pronúncia certa não é como a gente lê. Hanja, Hanja, pronunciado de forma suave, natural. A gente pronuncia com tensão, assim como está escrito em colchetes aqui embaixo. Então a gente fala Hanja, Hanja, tá certo? Um outro conceito extremamente importante para nós é o de palavra sino-coreana. Está totalmente ligado aos Hanjas, que a gente acabou de falar sobre eles, né? E esse conceito de palavra sino-coreana a gente vai ver agora ao longo de toda a aula, juntamente com os Hanjas. Para quem não sabe, essa palavra sino, esse prefixo sino, significa simplesmente chinês. Então é usado para se referir à China, à nacionalidade chinesa ou à língua chinesa, tá certo? Então, palavra sino-coreana é uma palavra chinesa-coreana, tá? Em coreano, a gente fala Hanjao, Hanjao. E olhando as partes aqui, a gente já tem a primeira parte, a gente já sabe o que ela é, né? Hanja significa caractere chinês. E esse sufixo o, ele pode ser tanto palavra quanto língua. No caso aqui vai ser palavra. Então, olhando as partes, né? Olhando a etimologia, a origem dessas palavras, Hanjao significa palavra que vem de caractere chinês. E aqui, para fechar essa parte de definição, eu trouxe uma definição boa, mas ainda simplificada, e vocês vão entender isso logo mais, tá? Uma definição boa, mas simplificada. Palavra sino-coreana, ou Hanjao, a gente pode traduzir então como qualquer palavra coreana que tenha a sua origem na língua chinesa ou nos caracteres chineses. Então é isso, tá? Vamos ver alguns exemplos. Aqui a gente tem um Hanja, que é o Hanja de família. E em coreano, ou a palavra sino-coreana que a representa é Ka. Ka. A gente tem o Hanja de pessoa, o caractere chinês de pessoa. E a palavra sino-coreana que a representa é In. A gente tem o Hanja de mulher. Em coreano, ele tem duas formas. Isso vai depender da localização dessa sílaba na palavra. Pode ser tanto yo, quanto em alguns casos nyo. A gente tem o Hanja de homem, e em coreano é nam. A gente tem o Hanja de livro, que em coreano é so. E a gente tem o Hanja de doença, que em coreano é byong. Byong. Tá certo? E uma pergunta que talvez seja a pergunta mais importante da nossa aula e que eu quero, na verdade, ao longo de toda a aula, responder essa pergunta e demonstrar isso para vocês. Que é essa pergunta aqui. Por que aprender Hanja é tão importante para quem está estudando a língua coreana? A resposta está na composição do léxico da língua coreana.
Para quem não sabe o que é léxico, eu vou explicar. Essa palavra léxico, ela é simples. Ela simplesmente se refere a todas as palavras que fazem parte de uma língua. Então, ela se refere ao grupo completo de todas as palavras que compõem uma língua. Como nós estamos falando do léxico da língua coreana, eu quero que vocês imaginem comigo, tá? Então, imaginem que a língua coreana tenha 1 milhão de palavras, que eu acho que deve ser em torno disso. E nós vamos pegar todas essas palavras e nós vamos colocá-las dentro dessa pizza de pepperoni que eu criei aqui, tá? Pra gente poder fazer uma análise e visualizar melhor. Então imaginem que todas as palavras da língua coreana estão dentro dessa pizza de pepperoni. Vamos dar uma analisada na nossa pizza. 65% da nossa pizza, ou seja, do léxico da língua coreana, ou seja, de todas as palavras que compõem a língua coreana, é Hanjao, palavras sino-coreanas. Então aqui já está uma boa parte da resposta a essa pergunta. Por que estudar Hanja é tão importante? A razão está aqui. 65% de todas as palavras da língua coreana, de alguma forma, vieram da língua chinesa. Tá? Nós estamos falando aqui de vocabulário, né? Então são palavras sino-coreanas. A parte laranja, ou seja, 30% de todas as palavras da língua coreana são o quê? Palavras coreanas nativas, são as palavras puramente coreanas. E em coreano a gente chama elas de koyuo. E os restantes 5% são o que nós chamamos de palavras estrangeiras ou estrangeirismos, né? E em coreano a gente fala wereo, que literalmente significa palavras vindas de fora. E aqui, uma curiosidade para vocês, essas palavras estrangeiras, elas podem ser de diversos idiomas, né? Elas podem ter vindo de diversos idiomas. No caso da Coreia do Sul, 90% desses 5% veio do inglês. Ou seja, o inglês influenciou profundamente, principalmente mais recentemente, o inglês influenciou muito a língua coreana na Coreia do Sul, tá? 90%. O coreano também pegou emprestado palavras do japonês, mas aqui é o japonês puro, né? O japonês nativo. E também pegou muitas palavras emprestadas de línguas europeias, inclusive a língua portuguesa. Então, existem algumas palavras da língua portuguesa que são usadas na língua coreana. É claro que sofreram uma adaptaçãozinha. Elas, às vezes, elas vão ter necessariamente a mesma pronúncia e tal, mas vieram da língua portuguesa. Mas isso é tema para uma outra aula, tá? É só uma curiosidade para vocês. E aqui, antes de nós avançarmos, eu quero só mencionar uma coisa que é muito interessante. As palavras sino-coreanas, ou seja, as palavras que de alguma forma tiveram a sua origem na língua chinesa ou nos caracteres chineses, elas deveriam ser agrupadas junto com as palavras estrangeiras, correto? E faz sentido isso. Só que elas são tratadas separadamente, a minha opinião, é por causa da importância delas. E isso é bastante óbvio, né? Como a gente viu aqui, 65% do léxico da língua coreana é composto delas. Então, é por isso, elas são tão importantes e tão essenciais na língua que elas são tratadas separadamente. Elas não são consideradas estrangeiras. Elas são palavras sino-coreanas, tá certo? E uma pergunta que vem à nossa mente depois de ver isso tudo que nós vimos é essa aqui. Por que existem tantas palavras sino-coreanas na língua coreana, né? Para a gente entender isso e para responder essa pergunta, vamos dar uma olhada nesse mapa. É um mapa do leste asiático. Está destacando o leste asiático. Aqui eu destaquei a China, de vermelho, e a Península Coreana, que é composta de Coreia do Norte e Sul, tá? Então são as duas Coreias juntas. A primeira resposta à nossa pergunta, de por que existem tantas palavras sino-coreanas, está simplesmente no fato da proximidade dos dois países, né? A China, ela faz divisa, ela tem uma longa linha de divisa com a Coreia pela Coreia do Norte. E por isso é óbvio que sempre houve um enorme intercâmbio entre os dois países, né? Todo tipo de intercâmbio. A segunda razão, também relacionada à primeira razão, é porque durante séculos a China foi a principal potência dessa região. E por isso ela exerceu uma influência cultural e política sobre os seus países vizinhos enorme, principalmente sobre a Coreia do Sul. E uma terceira e última razão que a gente pode destacar aqui é porque existem registros históricos que comprovam que desde
o século II a.C., a Coreia já usava os hanjas, os caracteres chineses, para escrever a língua coreana. Isso só começou a mudar em 1443, quando o alfabeto coreano foi criado, né, pelo grande rei Sejong. O alfabeto coreano que nós conhecemos como Hangul, em coreano, Hangul. Tá certo? Então, aí estão algumas razões, né, do porquê há tantas palavras sino-coreanas no léxico da língua coreana. Agora, pessoal, vamos aprofundar um pouquinho mais nesse conceito de palavra sino-coreana, tá? Aqui eu quero explicar uma coisa para vocês. As palavras sino-coreanas, elas não são uma coisa só. Por isso que quando eu dei a definição, há pouco tempo atrás, eu disse que as palavras sino-coreanas, de forma simplificada, são palavras que vêm do chinês ou dos caracteres chineses. Só que aqui nós vamos entender com mais detalhes e com mais profundidade. Elas, na verdade, elas podem ser divididas em 3 subgrupos. O primeiro deles é o grupo das palavras emprestadas do chinês. Em coreano, a gente chama de Chungu, Kiwon, Hanjao. E olhando as partes aqui, a gente vai entender melhor o que significa isso. Então, a gente já sabe que Hanjao são as palavras sino-coreanas, tá certo? Esse Kiwon significa origem. Então, são palavras sino-coreanas de origem Chungu, chinesa, tá certo? Então, são as palavras sino-coreanas que tiveram sua origem direta da China. Foram pegas e emprestadas diretamente da China, tá certo? Aqui a gente tem um segundo grupo, que para mim é o grupo mais interessante, eu vou explicar já já por quê. São as palavras criadas a partir do chinês. Vamos olhar as partes, né? Em coreano a gente lê como Hanguk, Kiwon, Hanjao. Então são palavras sino-coreanas cuja origem é ou está, né, na Coreia. Olha que legal. Essa aqui é a razão por que eu acho tão interessante. Essas são palavras sino-coreanas, ou seja, chinesas coreanas, que foram criadas na própria Coreia, mas vamos dizer que tendo por inspiração o chinês. Então foram os próprios coreanos que inventaram essas palavras, mas eles se inspiraram de alguma forma no chinês, tá certo? E o legal desse grupo aqui é que essas palavras só são usadas na Coreia, embora elas venham, vamos dizer, de certa forma, de caracteres chineses. Elas não são usadas na China, elas não são usadas no Japão, que também utiliza caracteres chineses, e elas não são usadas até no Vietnã, que é um outro país que foi muito influenciado pela língua chinesa. Elas são usadas da Coreia, foram os coreanos que inventaram, mas tendo por inspiração a língua chinesa, tá certo? E o nosso terceiro e último grupo são as palavras emprestadas do sino-japonês. Em coreano a gente lê como, a gente fala, né? Ilbon, Kiwon, Hanjao. Então são as palavras sino-coreanas de origem japonesa, do Japão, né? Ilbon é Japão, tá certo? Então são palavras, a gente pode explicar assim, são palavras que em algum momento elas eram chinesas, vamos dizer. Os japoneses primeiramente pegaram elas emprestadas, e elas, ou seja, elas foram absorvidas no Japão, e um dia os coreanos foram pegar elas no Japão, tá certo? Então a história é mais ou menos essa, de forma simples, tá? Palavras sino-coreanas emprestadas do sino-japonês. Então são esses 3 subgrupos, por isso que eu falei, a definição inicial ela é simples. Aqui a gente tem uma visão completa do que são palavras sino-coreanas, tá certo? Agora vamos ver alguns exemplos, tá? Que eu acho que é bem legal. Para quem está estudando já o coreano, ver alguns exemplos de palavras que encaixam em cada um desses grupos. O primeiro grupo, as palavras emprestadas do chinês. A gente tem uma palavra bem comum, bem usual, né? Que é pumo. Então, a palavra sino-coreana é pumo, hanjao. O caractere chinês dessa palavra é esse aqui. E o que significa pumo? Significa literalmente pai e mãe, tá? E a gente pode traduzir, portanto, como pais. Mais alguns exemplos, a gente tem haksen, que significa estudante. A gente tem taeyang, que significa sol. A gente tem chilmun, que significa pergunta. Então, estão aí os primeiros exemplos do primeiro grupo, né? O nosso segundo grupo, que é o grupo que eu falei que é muito interessante, né? São as palavras criadas a partir do chinês, foram criadas na própria Coreia.
o nosso primeiro exemplo é Pyeonji, Pyeonji. Então, a palavra sino-coreana é essa. O hanja que representa essa palavra tem duas opções. Pode ser tanto um quanto o outro, no caso aqui, tá? E o significado de Pyeonji é carta. Mais alguns exemplos. A gente tem Chujeonja, que significa chaleira. A gente tem Ilgi, que significa tempo. Tempo aqui no sentido de clima, né? Então é como se fosse Narshi, para quem estuda coreano sabe. E a gente tem a palavra Samchon, que significa tio paterno. Tá certo? Então esses aí foram os exemplos do segundo grupo. E o nosso terceiro e último grupo são as palavras sino-coreanas emprestadas do sino-japonês. A gente tem o yakso em coreano, né? Então a palavra sino-coreana é yakso. O caractere chinês que representa essa palavra é esse aqui. E o que é yakso? Pode significar duas coisas. Pode significar promessa ou compromisso. Mais um exemplo. Yonghwa, que é o filme. A gente tem Pihengi, que é o avião. E a gente também tem o Chukku. Para nós brasileiros é algo muito importante, né? Que é o futebol, tá? Então essa palavra, olha que legal. Ela é uma palavra usada no coreano. Então ela é uma palavra sino-coreana, porque ela vem de caractere chinês. Como vocês podem ver aí no meio em vermelho, porém, ela não veio diretamente da China, como a gente viu, e nem foi criada na Coreia. Esse aqui é o terceiro grupo. Ela veio do sino-japonês, então os coreanos pegaram emprestado dos japoneses, tá bom? E aqui uma curiosidade que eu acho muito importante de saber, tá? E nós vamos tirar uma conclusão disso, que vocês vão ver que legal. As palavras sino-coreanas, elas são muito frequentemente usadas em quais contextos? Revistas científicas, jornais e livros acadêmicos e em colunas de jornal sobre política, economia e finanças. E o que a gente consegue tirar de conclusão? O que a gente consegue extrair dessa informação, né? Por causa disso, observem que olha, elas são usadas em contextos acadêmicos, muito técnicos, né? E vamos dizer até de certa forma formais. Por causa disso, na Coreia do Sul, usar as palavras sino-coreanas, quando uma pessoa usa palavras sino-coreanas, ela acaba soando como? Né? Ela soa como algo chique e também, como é que eu posso dizer? É um sinal de inteligência e intelectualidade. Então, na cabeça de um coreano, quando ouve uma pessoa usando muitas palavras sino-coreanas, ela pensa, nossa, que chique, né? E também vê isso, nossa, a pessoa provavelmente é muito inteligente, né? E deve ler muito, é muito intelectual. Olha que bacana isso, tá, pessoal? E pra gente terminar a nossa aula, eu quero terminar apresentando para vocês 3 razões por que vale a pena aprender os hanjas. E aqui vai ser meio que uma recapitulação do que a gente viu, tá? A primeira razão, como a gente viu, por que vale a pena aprender os hanjas? 65% de todo o léxico da língua coreana, ou seja, de todas as palavras da língua, são compostas de palavras sino-coreanas, ou seja, palavras que têm sua origem nos hanjas, nos caracteres chineses. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, quando a gente vai estudar etimologia, que é algo extremamente importante, aprender a origem das palavras, né? Em coreano a gente fala all-one. Não tem como não passar pelos caracteres chineses. E por que estudar etimologia? Porque quando você estuda a origem de uma palavra, as raízes, os prefixos, os sufixos, você não aplica aquilo só uma palavra. Você acaba facilitando o seu aprendizado de 10 outras palavras, 20, 30, 50, 100 outras palavras que levam àquela mesma raiz. Então, é um ganho gigantesco e é extremamente importante aprender os hanjas, né? Que são usados nas palavras sino-coreanas. A segunda razão, que foi o que a gente viu agora há pouco, usar palavras sino-coreanas é considerado como algo chique e um sinal de intelectualidade e inteligência na Coreia do Sul. E você vai perder essa oportunidade? Eu acredito que não, né? Realmente soa como algo muito positivo. Quando uma pessoa ouve alguém falando e usando muito hanjao, ela fala, nossa, essa pessoa lê muito, essa pessoa é inteligente. O uso dos hanjaos, né, das palavras sino-coreanas, realmente tem esse tom
de chique, de intelectual, de inteligente, tá? Então não percam essa oportunidade de aprender bastante elas. E por último, esse aqui é um brinde final, né? E é algo bastante óbvio. Estudar os hanjas, os caracteres chineses, vai te ajudar muito com o quê? No aprendizado do chinês. Hoje em dia, muitas pessoas querem aprender a língua chinesa. A língua chinesa é muito importante, né? Por causa da importância da China. Então, vai facilitar o seu aprendizado dos caracteres chineses, que é o que você já aprendeu. E também vai facilitar o seu aprendizado até do japonês, tá certo? Que a gente chama de kanji, né? É um dos 3 alfabetos. É o alfabeto que leva os caracteres chineses, tá? Então, os ganhos são muitos, pessoal. Estudar hanja é algo realmente valioso, muito importante, tá bom? E aí, pessoal, eu consegui convencer vocês a querer aprender hanja depois de tudo que eu falei? Eu espero que sim, né? Se sim, fiquem ligados, porque a partir de hoje nós vamos começar a produzir uma série de aulas sobre hanja. E nessas aulas nós vamos ver um por um. Digamos que dizem que existem mais de 50 mil hanjas, né? E nós vamos começar a aprender tantos quanto o tempo nos permitir, tá certo? É claro que nós vamos ver os mais úteis, os mais importantes. Então, a partir de hoje, essa foi uma aula de introdução. Nós vamos começar a produzir e lançar várias aulas trabalhando, explicando, entendendo cada um dos hanjas, tá? Fiquem ligados e estejam conosco nas próximas aulas. Eu aguardo cada um de vocês, combinado? Então é isso aí. 지금까지 들어주셔서 감사합니다. Obrigado por ter acompanhado até aqui. E eu vejo vocês na próxima aula, a segunda aula, tá certo? 안녕히 계세요. Bye bye.